Bem, e vamos de notícias. Exatamente, a gente tem que falar de notícias do Fluminense nesta noite. Esse vídeo, na verdade, ele serve para noite da segunda-feira e para manhã da terça-feira, né? Vamos falar aqui sobre Copa Libertadores da América. Não, na verdade não. É sobre Sul-Americana, né? Mas tem um comparativo com a Libertadores. Até tocou o WhatsApp aqui na hora, falando: Gabriel, o que você tá falando de Libertadores, Gabriel? Deixa eu sobreviver aqui de boa, sem lembrar disso. Enfim, fala de lista, os inscritos pra Sul-Americana. Caio Paulista saindo do Fluminense, é mais um que sai. E aí, o que vai acontecer? O Uran tá satisfeito com o Caio Paulista no Fluminense? Vamos falar disso também. E sobre ingressos. Divulgado o borderô do Fla-Flu, e dá pra gente ter uma noção de quantos tricolores nós tínhamos lá. E, além disso, a gente tem também uma notícia sobre a parcial de ingressos pra quarta-feira pro jogo da Sul-Americana. De cara, tá? Estranho e... Enfim, vamos agitar, galera. Tá muito bom, não. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e se inscreve aqui no canal. E vamos lá, vamos falar de Fluminense, né? Afinal de contas, hoje é dia de Flu. Gabriel, mas o Fluminense não joga hoje. Não, é porque hoje é dia de Flu, todo dia é dia de Fluminense. Somos campeões, carioca. Nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos embora. Vamos lá, sem enrolar mais. Fluminense divulgou a sua lista de inscritos para a Copa Sul-Americana. E vou botar aí na tela. É óbvio que, assim, a primeira coisa que eu vejo uma lista é pensando assim: quem ficou de fora e quem tá inscrito, qual é a mudança, o que é importante aí pra gente destacar e etc, etc. Bem, a lista tá aí na tela. E eu acredito que seja salutar aí de cara o mais fácil da gente ver quem tá de fora, quem tá dentro, etc. As comparações e mudanças com a lista da Libertadores, né? Que foi, um mês e pouco atrás, a gente tava divulgando, 2 meses atrás, a gente tava divulgando a lista da Libertadores. Quais foram as mudanças, tá? Primeira mudança já é fato, que é o seguinte: a pré-Libertadores lá, quando a gente divulgou, eram 45 inscritos. Pra Sul-Americana são 50 inscritos. Então, os 5 últimos lá, o Davi, que é zagueiro, Miguel Vinícius, que é meio atacante, ponta, enfim, chame como quiser, mas é meio atacante ou ponta também. O Isney, que joga de zagueiro, lateral direito e volante. Raí, que joga de lateral esquerdo, mas também joga de zagueiro, tava emprestado esses dois. E o Nascimento, que também aí já tá aí há um bom tempo rodando e joga de volante. 5 jogadores que não estavam na da Libertadores e entraram só pra completar número ali mesmo, pra bater 50. As outras mudanças foram 4 mudanças, tá? A troca do Gustavo, que entrou, deixa eu ver o número aí do Gustavo, o 24, número 24, que entrou no lugar do Thiago Gonçalves, que são goleiros, né? Uma troca de goleiros. E 3 mudanças por saídas de jogadores, né? A gente teve a saída de Danilo Barcelos ali, ó, o número 18, né, para a entrada de John Kennedy, que não havia sido inscrito justamente porque iria operar na Libertadores, e se o Fluminense fosse uma fase de grupos ele poderia entrar agora. Enfim, John Kennedy então inscrito. O Wallace, e aí que saiu, o número 28, o Wallace está emprestado ao CRB e dá oportunidade ao Edinho, número 28, e o outro, que é o número 39, a saída de Gabriel Teixeira, praticamente confirmada já a ida dele para o Grêmio, enfim, por empréstimo. E o Samuel, que tá aí, é o Samuel Granada, né? O que estava emprestado ao Nova Iguaçu. Fez um carioca aceitável no Nova Iguaçu do ponto de vista de números. Confesso que não vi os jogos do Nova Iguaçu e vai receber chance aí também. Mas lembrando, tá, galera? Nossa, por que escreveu tal jogador? Galera, são 50 vagas. Metade dessa galera aí talvez nem vai pisar no avião pra viajar, tá? A gente deve ter aí cerca de 30 jogadores, estourando 30 jogadores sendo utilizados pra viagem, isso considerando até quem vai ficar no banco. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Mas obviamente ano passado o River Plate fez o quê? O River Plate não escreveu o Nascimento, o River Plate não escreveu o Johnny, o Marcos Pedro, o Cipriano, o Arthur, o Cauã, o Alexander, o Jefferson. Tô falando só jogadores que não jogaram no profissional, tá? O River Plate não escreveu nenhum desses. Aí o que aconteceu? Foi pra Libertadores, surto de Covid, jogou com menos de 10 na linha e com um volante no gol, que é o meio-campista no gol, que é o Enzo Pérez.
Enfim, então escreve, né? É burrice não escrever. Se pode escrever, escreve. Sentiu falta de alguém na lista lá? Eu confesso que não senti. Foi todo mundo ali que tinha que tá na lista mesmo. Ah, o Luan Brito, né? O Luan Brito foi perguntado também. Eu virei o assunto, mas tinha que falar disso. O Luan Brito fez cirurgia, vai demorar um bom tempo pra se recuperar, mais até do que é a primeira fase. Como ele é a sexta opção aí, sétima opção da zaga, faz sentido não escrevê-lo, né? Porque ele não tem a mínima chance de jogar a primeira fase. Já dificilmente teria a chance de jogar a primeira fase se tivesse tudo bem com ele estaria inscrito, mas dificilmente teria a chance. Mas ainda tendo a lesão que ele teve no joelho, o Fluminense colocou ali alguém que talvez estivesse na vaga dele, seria o Davi, né? Que é o zagueiro, até mais ou menos companheiro ali de idade um pouquinho mais novo do que o Luan Brito. Mas é isso, por isso que o Luan tá de fora. Agora sim, vira o assunto. Bem, e a gente vai falar um pouquinho sobre público agora. Primeiro falando do público do Fla-Flu. A informação que o Fluminense tinha passado pra gente lá no Maracanã era de que o Fluminense tinha conseguido seu maior público em Fla-Flus desde 2017, pelo menos. Por que o pelo menos? Que eles não tinham o detalhamento dos dados de 2017 pra trás. E aí pode ser que naquele Fla-Flu do gol de William Arão lá no 3x3 da Sul-Americana, pode ser que tivesse mais tricolores, mas não tinha esses dados. Mas pelo menos de 2017 pra cá, de 18 pra cá, era o Fla-Flu com o maior público tricolor. Lembrando que o Fla-Flu ele tem cerca de 19 mil, 20 mil ingressos para cada time, ou seja, 20, 20, 40, e cerca de 30 mil ingressos. Obviamente no meio aí tem gratuidade, tem isso tudo, mas cerca de 20, 25 mil ingressos para as duas torcidas, misturado aí para as duas torcidas, mas obviamente a torcida do Flamengo é maior, normalmente tem maior número. O Fluminense tinha divulgado que teríamos cerca de 29 mil tricolores. Pois bem, saiu o borderô da partida, colocando lá todos os pontos, né, enfim, em relação a cada setor, como foi de público cada setor. Na Sul, a gente teve 19.479 torcedores do Fluminense. Além disso, além desses aí, a gente lembrando, tá? Tem as gratuidades, então esses são os torcedores que pagaram o ingresso em relação ao Fluminense e Flamengo. Então é bom destacar isso. Mais de 19 mil torcedores, mais as gratuidades, que vai bater ali por volta de 20 mil tricolores na Sul. Desses, 7.603 são sócios do Fluminense. Cerca de 12 mil ali, mais ou menos, são não sócios. Para ter uma comparação com o primeiro jogo, a gente teve um público ali de cerca de 8 mil tricolores e apenas 2.800 eram sócios. Então, nesse jogo, a facilidade do sócio comprar e carregar na carteirinha, que não tinha no primeiro jogo, de fato fez a diferença. Além também de você escolher ir no segundo jogo normalmente. Nos outros setores, não tem o detalhamento de quantos a gente viu, né? Tipo assim, porque tem, por exemplo, foram 6 mil torcedores na leste inferior, mais das gratuidades, mas não tem o detalhamento de quantos tricolores e quantos flamenguistas. Foram 9 mil torcedores na leste superior, lembrando, 6 mil na leste inferior, porque tem as gratuidades também lá. É um setor onde muitas, as pessoas mais velhas, etc, preferem, é um setor mais tranquilo de se ver o jogo, né? E a oeste inferior, mais o Maracanã, mais 5.600 torcedores, além de 2.600 nas cadeiras cativas e 3 mil gratuidades. O público maior do Fluminense, sem dúvida, estipularam lá os tricolores, né? O Fluminense estipula, tem tido cerca de 29, 30 mil torcedores do Fluminense no Maracanã. De fato, quando a gente fica ali para poder ver a entrega da taça, a gente percebe que tinha muito tricolor na oeste, alguns na leste superior e uns poucos na leste inferior, mas na oeste tinha bastante tricolor. Então, essa estimativa aí, considerando que foram 20, né, 19 mil pagantes, cerca de 20 na Sul, dá pra gente botar aí que de fato tinha pelo menos mais uns 7, 8 mil tricolores lá facilmente, chegando a esse número de 28, 29 mil. Além das cadeiras cativas, que aí, obviamente, esse aí tava meio a meio, tava bem na minha frente, então tava meio a meio, tava bem claro de ver que tava meio a meio as cadeiras cativas ali. Mas é isso, só que de público, tudo isso, muito feliz, etc, poderia ter sido melhor se tivessem aberto sócio antes? Poderia, mas não seria uma diferença tão grande não, mas, enfim, poderia, erro deles é amadorismo. Agora, um detalhe aí, cara. Divulgaram o Vitor Lessa, da Rádio Globo, e do canal do Lessa, que divulgou hoje um pouquinho mais cedo, por volta de 7 horas da noite, que só tinha 10 mil ingressos vendidos para a estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana.
no jogo contra o Oriente Petroleiro no Maracanã. É nessa próxima quarta-feira. O jogo é daqui a... Quando ele divulgou isso, faltavam 48 horas pro jogo. Só 10 mil ingressos vendidos. Enfim, muito pouco, assim. Muito baixo mesmo. Você vai falar, pô, Gabriel, você tem que entender que o jogo é 7h15. De fato. O jogo é 7h15 é até melhor pra mim, né? Sendo bem sincero. Mas eu sei que pra maioria, pô, a galera sai do trabalho e etc. Enfim, tem todos esses problemas. O trânsito pra chegar, eu entendo isso tudo. Mas assim, o único horário meio de semana que não tem problema e não tem desculpa é 8h30, né? Porque se o jogo é 9h30 também, pô, muito ruim, cara, Gabriel. Você não tem noção. Eu moro longe. Moro na Zona Oeste, pô, difícil de ir pra Zona Oeste depois, você tem que ir de Uber e tal, que é uma merda. Ah, não, pô, Gabriel, o trem é super via, encerra cedo, tem que sair antes do jogo. Então, assim, a gente vai jogar aí pelo menos, são 52 semanas no ano. Vamos botar aí que a gente joga pelo menos no meio de semana umas 40 vezes. Você divide isso aí por 2, umas 25 vezes, a gente vai jogar ou 9h30 da noite, ou vai jogar 7h15 da noite. Pelo menos umas 25, 30 vezes no ano vai jogar nesses dois horários. Então, assim, eu entendo, compreendo, sou a pessoa que já falei várias disso, entendo perfeitamente o motivo das pessoas não irem pro estádio por morarem longe, etc. Sou, né, uma pessoa que teve esse problema durante a vida inteira. Mas é muito pouco, galera. Assim, eu te garanto que tem gente que dá pra ir e não sei o motivo de não tá indo. Então, vou fazer o pedido aqui. Conta aqui embaixo se não é por motivo de distância e horário, tá? Por que você não está indo neste jogo? Obviamente, pra galera que não mora, pô, se você mora em Rio Branco do Acre, fica complicado pra você vir, ó, tô falando da galera do Rio mesmo. Por que não tá indo? Porque, pô, a Sul-Americana não é o que a gente queria? Claro que não é, mas assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem nesse momento, meu amigo, e se é Juntos pela Sula, é Juntos pela Sula, né? Diz aqui embaixo o motivo, eu quero muito entender, porque eu não entendi essa desmotivação total, eu tava achando até que ia esgotar Sul rápido e tal. Enfim, pegou meio de surpresa. E por último, a gente fala do Caio SP, Caio Paulista. O Netflu divulgou a matéria do Paulo Brito de que um Avaí, de Santa Catarina, fez uma sondagem para saber a situação do atacante do Fluminense, para poder conseguir um reempréstimo, né? Lembrando, o Avaí, que foi aonde Caio Paulista acabou despontando mais no futebol nacional, fez um bom Brasileirão de 2019, naquele Avaí horroroso, mas foi um bom Brasileirão dele, depois é o que faz ele vir por empréstimo pro Fluminense. Lembrando, Caio Paulista pertence ao Fluminense, foi comprado pelo Fluminense por cerca de 7 milhões de reais, 50% dele, junto a Tombense. Ele é empresariado pelo Eduardo Duran, que a gente sabe que é uma das cobras aí do Brasil, em relação a ser um cara que não vai dar mole, né? Que não vai ser bobão. Caio Paulista não tá jogando no Fluminense nessa temporada, não fez nada. E talvez junto com Gabriel Teixeira sejam os atacantes. Gabriel Teixeira já saindo, né? Sejam os atacantes. Seja um atacante desnecessário do Fluminense nesse ano. Até esse momento, o Caio Fernando de Oliveira jogou apenas 6 jogos do Fluminense no Campeonato Carioca, todos eles. Sendo que foram 2 jogos, aliás, foi um jogo sendo titular, que ele foi substituído no intervalo contra o Boa Vista, e isso porque o Fluminense estava com o terceiro reserva, então você vê o nível da atuação, e um jogo inteiro contra o metade de um jogo contra o Nova Iguaçu, e os outros jogos jogando tudo menos de 20 minutos. Então assim, ele praticamente não jogou nessa temporada. E o pouco tempo que jogou não fez motivo também teve nenhum motivo para poder receber mais chances também. Ouvi alguma coisa também, mas não é informação, tá? Eu vi repercussão nas páginas do Ceará, lembrando que o Caio Paulista fez base no Ceará também, mas já ouvi também alguma coisa vindo de lá sobre interesse do Ceará nele, enfim, mas não confirmei nada, não tenho essa informação. Vamos ficar de olho. Pro Fluminense, o Fluminense tem uma série de jogadores da ponta que estão ou em baixa ou muito jovens, você tinha ali, né? Após a saída de Luiz Henrique, né? Luiz Henrique só sai no meio do ano, lembrando. Mas até lá a gente vai ter tempo pra poder testar. Gabriel Teixeira pro Grêmio. Caio Paulista aparentemente vai ser emprestado também, que investimento horroroso do Fluminense, né? E aí você ainda tem o Matheus Martins, que é muito jovem, tá ganhando experiência. Você vai ter ali pra ponta John Arias, que tá sendo o grande jogador dessa ponta. Mas enfim, vai tendo outras oportunidades ali, até mesmo pra outros jogadores. Lembrando, no meio do ano, ou o Fluminense realiza uma ótima venda pro Al-Wasl, lá do mundo árabe, né? Onde Abel não, o Odair Helman tá treinando. Ou Michel Araújo volta. Isso, enfim, vai ser outro também desses que vai ter que ser testado. Obviamente o campeonato lá é mais fraco.
Enfim, vamos falar um pouco depois sobre isso. Mas acho uma boa Caio Paulista sair nesse momento. Ele tá sem clima nenhum. Lembrando que no último Fla-Flu... no Fla-Flu da Taça Guanabara, ele simplesmente fica de fora da relação por motivos de indisciplina. Então, assim, isso é um problema. É um problema, é um fato. E essa camisa que tá aqui atrás... A galera pergunta, você se arrepende? Não, galera, eu comprei já na zoeira mesmo, é óbvio, né? Até comprei no momento em que ele tava bem, e ele continuou bem ali depois ainda na Libertadores, faz gol no River Plate, voa ali muito bem, mas é óbvio que eu comprei na brincadeira. E ele saindo, é claro, essa camisa sai daqui pra poder entrar, sei lá, de Luiz Henrique também tá saindo, né? Tá bem que eu não comprei nenhuma camisa do Gabriel Teixeira. Também não seria maluco, não. Enfim. Até a próxima, tá aí notícias, sabendo de mais coisas sobre Caio Paulista. A gente volta a falar aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu.